Mas eu sempre tenho que pedir para os meus alunos, né, me explicarem mais ou menos se eles entendem o que está rolando, etc, né? Sim. E aí, você acha que... O que você faria para começar essa questão? Primeiro eu ia escrever os 3 pontos da continuidade, as regrinhas da continuidade para não esquecer de nada. Perfeito. E aí eu ia meio que não provar, mas eu ia fazer cada uma para achar o valor de A e de B, com base nessas regrinhas. Interessante. Note que a mais importante das três regras aqui vai ser a segunda, porque a esquerda e a direita nós temos funções, né, equações diferentes. Aham. Então, o importante mesmo aqui é provar a segunda. Vamos dizer assim, se você prova a segunda, a primeira e a terceira estarão provadas automaticamente. Essa é a dica aqui. Mas legal, a sua ideia está perfeita. Agora, né, a gente olha para essa equação, essa função dada em ramos, eu não lembro como é que fala em português do Brasil, mas em Portugal chama em ramos. E a Aham. gente nota que a esquerda e a direita têm coisas diferentes, né? E daí a gente vai ter que fazer o limite das duas. Quando eu olho para essa, por exemplo, eu já pesco que tem a ver com o limite notável, né? Porque Uhum. tem seno em cima, tem um seno que segue um padrão de produto notável embaixo. Então a gente vai manipular, vai tentar deixá-los iguais, né? Tal qual o limite notável. Afinal de contas, eu suponho que você não possa usar L'Hopital nesse tipo de questão, certo? Não, eu não posso usar. Na prova eu não posso usar L'Hopital, nada tipo, de derivada sem ser fazer a derivada. Por exemplo, a gente fez na segunda prova. Na segunda questão, quer dizer. Perfeito. Então tem que usar notável mesmo. Isso. Agora, E a não precisa segunda. usar a calculadora. Ah, é. Calculadora não é muito útil aqui, em cálculo de modo geral. Mas de toda forma, a gente olha para a segunda e nota que ela parece ser um pouco mais simples, apesar desse π elevado a x bizarríssimo aqui, que Aham. provavelmente denota, eu olho assim, me parece que o b vai ter que ser zero, ou alguma coisa do gênero, eu já prevejo isso, assim. De toda forma, tem uma coisa interessante acontecendo nessa segunda linha, que é o fato de ter esse igual aqui. Significa que a Uhum. regra um vai ser baseado nessa equação, porque Sim. é aqui que o um está definido, né? Por isso que está o igual a um aqui. Mas de toda forma, vamos lá, vamos fazer os limites. Eu vou fazer um limitinho aqui, então. Vamos lá, o limite do x tendendo a um. Bem, é pela esquerda, mas isso não importa. Por quê? Porque ao passo que eu coloco a função que está à esquerda do um, já fica intuitivo, né? Que eu estou trabalhando à esquerda do um, óbvio. Muito bem. E isso, né, pela lógica, vai ter que ser igual ao outro ali. P, px mais n de x mais a. Muito bem. Eles têm que ser iguais, independente do valor. Só infinito que seria um probleminha. Agora eu vou focar nessa da esquerda. Bem, eu posso começar já para facilitar a nossa vida passando esse 2 para cá. E lembrando, né, eu acho que você concorda comigo, que esse cara, ele obviamente é um produto notável. Acontece que eu sou meio burro para produto notável, eu não lembro dos produtos notáveis. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te mandar uma lista de produtos notáveis. Aham. Eu recomendo que alguns você decore, mas obviamente é meio difícil decorar todos, né? Sim. Quando eu olho para essa lista, eu bato o olho nessas duas aqui e vejo o padrão, né? Um termo ao cubo menos um outro termo ao cubo. De novo, um é um ao cubo também. Sim. Como a nossa ideia ela está sempre associada a cortar coisas, a função que nos interessa, né, a forma de escrever esse produto notável que nos interessa é esse. Ele Sim. apresenta claramente uma multiplicação, não é mesmo? Agora fica a pergunta, eu vou te perguntar. Se a gente não tivesse isso, né, você faria o que para lidar com a coisa ali de baixo? Como é que você fatoraria o termo ali de baixo se a gente não tivesse essa listinha aqui? Você tem ideia? Hum, eu acho que o de baixo eu só ia fatorar, tipo, x menos um vezes.
x mais 1 vezes x menos 1. Ahn, bem, gostei da ideia. Acontece que quando a gente olha para um negócio desse aqui, pelo menos eu, né? Sei lá, eu Aham, acho que eu sou uma boa referência para isso. Não fica muito claro o que é que o que serão os fatores, né? Pelo que eu entendi da sua fala, você já me disse os fatores automaticamente. Mas eu olho para aham, esse cara e não sei quais são. O que eu faria é o seguinte: claramente o número um é uma raiz. sim. Claramente. Então, e me parece ser a única. Então, o que que eu faria? Eu faria uma divisão de polinômios. Pegaria o x ao cubo menos um e dividiria por x menos um. Porque a gente sabe que esse é um fator, com certeza, né? E daí a gente aprende a fazer essa divisão de polinômios quando a gente está lá no nono ano, oitavo ano da escolinha, né? Então não é difícil, não é uma coisa que envolve cálculo diferencial. Aqui é só ir jogando aqui. O que que eu tenho que multiplicar por x para dar x ao cubo? X ao quadrado, professor. Aí fica aqui, dá x ao quadrado, multiplica aqui também, fica menos x ao quadrado, vem para cá mais x ao quadrado, corta, sobra só x ao quadrado, menos 1. Daí eu me pergunto de novo o que que eu tenho que multiplicar por x para dar x ao quadrado. X. É o x, exatamente. Vai ficar, sempre vem com o sinal trocado. Uhum. E sobrou quem? X menos 1, que eu tenho que multiplicar por x, o mais 1, daí apareceu, viu? Mesmo cara. Então, quando Sim. você não sabe um produto notável, veja, o nome notável, ele vem do fato de aparecer com frequência, né? Ele é notável, aparece com Uhum. muito. Mas aí a gente não sabe fazer o quê? Daí a gente faz essa divisão. Tá. Então, essa divisão também ela é muito útil para resolver limites. Na aula passada eu resolvi alguns limites fazendo Bhaskara, né? Pode ser que você precise, né? Só que o que acontece é que é o seguinte, esse cara aqui, talvez numa outra questão, veja, presta atenção nisso aqui que é importante. Talvez numa outra questão eu tivesse ainda que fatorar ainda mais. Ou Aham. seja, pegar esse cara aqui que é um polinômio de segundo grau e escrever com uma multiplicação de dois fatores de primeiro grau. Nesse caso dá? Não, porque isso aqui é um polinômio de segundo grau claramente sem raízes. Né? Não tem raiz aqui. Você pode jogar o número que você quiser, não vai dar zero. A menos que eu esteja muito louco. Mas é isso, eu acho. Né? O 1 e o menos um, por exemplo, não é raiz. Um também não. Tá bom? Mas, bem, dane-se. Porque já tá meio que resolvido uma vez que apareceu os carinhas iguais aqui. A gente já pode usar o produto notável, certo? Então vai ficar 2. Se liga só. Limite de x tendendo a 1 do seno de x menos 1 sobre x menos 1. E aqui vem o pulo do gato, que às vezes a turma que está fazendo cálculo esquece. O limite ele tem essa propriedade interessante de eu poder fazer a multiplicação de limites, né? Se eu tenho multiplicação de funções aqui, claramente Sim. eu tenho essa função e eu tenho essa outra função aqui. Às vezes a Aham. pessoa esquece, né? Sim. Aí o Mas, primeiro limite vai dar 1? sim, pelo produto notável, o limite notável, sim, não. Tá. Você pode estar pensando, mas não está igual ao limite notável. De fato, não está igual ao limite notável, mas se a gente mudar as variáveis, né? A gente Sim. pode O dizer argumento que. tem que ser igual só. É, não só isso, né? Esse cara precisa ser um cara que zere em cima e embaixo. Uhum. Então é o que vai acontecer se eu chamar de U, por exemplo. Porque daí eu vou ter que, bem, se o x menos um é U, então quando o x tende a 1, a função fica 1 menos 1. É zero que vai ser o U, então, né? Certo? Sim. Sim, sim. Isso. Daí fica o limite notável, exatamente. O limite notável é com zero aqui, né? E aqui, se eu jogo 1, o que, que vai acontecer? 1, 2, 3. Então vai ficar vezes 1/3. Aqui não tem problema nenhum, né? Então a respostinha desse limite aqui é 2/3, beleza? Aham. Legal. Sendo assim, é necessário que o lado direito dessa parada seja 2/3 também. Aí agora ferrou, né? Porque a gente tem um bichão feião aqui para dar 2/3. Na verdade, vos digo, temos duas variáveis para um valor só, né? A e B. Certo? Tipo, se eu jogar o Uhum. 1 aqui, vai ficar BP mais o ln de 1, que é 0, mais A.
igual a 2/3. Aí você pode pensar, né? Pô, mas como é que eu vou fazer um π virar 2/3? Não faz. O único jeito é se o b for zero, entendeu? Porque esse cara é um número irracional. 2/3 é um número racional. Não tem como, assim, uma simples multiplicação transformar um em outro, né? A menos Sim. que o b... Não, peraí. Eu falei uma merda gigante agora. Porque o b poderia ser, sei lá, 1/π. Caramba! Agora me pegou. Veja, né? Olha só. Se o b fosse 1/π, o π cortava, deixava de ser irracional, né? Então, existem combinações aqui de b, π mais a, que dá 2/3, além de b ser zero, né? Só que daí faltam informações. Pelo menos usando só esse termo. Será que a gente consegue buscar uma outra forma disso aqui funcionar? Essa é a questão, né? Porque, assim, com uma equação só, tu tem duas variáveis, não dá. Só que eu não estou pensando aqui como é que eu conseguiria uma outra equação aqui para ela ser contínua em 1. Que bizarro. Pô, eu pensei que essa aqui sairia fácil. Tu tá entendendo o problema aqui? A gente tem Sim, duas sim, equações. sim. A gente tem uma equação para duas incógnitas. Ah, bem, eu vou pensar um pouco nisso, tá? Mas a hora que a gente sair desse embrulho aqui, a coisa anda. Eu preciso que dê 2/3, mano. Mas aqui eu tenho infinitas possibilidades para isso. Loucura. Que me parece muito que o B é zero, porque isso aqui é um cara muito problemático, né? Mas isso também não importa muito. Eu vou pensar nisso aí, depois a gente volta, tá? Vamos para a próxima. Isso aí logo aparece no meu cérebro. Bem, a provinha foi feita aqui, né? Podemos ir para a próxima, vamos ver aqui. Sim. É até interessante que isso aconteça, porque eu sempre gosto de falar uma coisa para meus alunos que eu esqueci de te falar. Quando a gente está fazendo uma prova, a gente tem essa vontade de terminar logo as questões e pegar a prova, mas isso não é bom. A gente tem que controlar nossa ansiedade, respirando ajuda, mas principalmente, leia todas as questões e comece pela mais fácil, né? Porque enquanto você está fazendo as mais fáceis, o seu cérebro inconsciente está resolvendo as mais difíceis. Eu sempre uso isso com os meus alunos que querem passar em medicina e funciona. Então, na prova, para controlar a sua ansiedade e pensando em segundo plano, nas questões difíceis, leia elas, dê uma pensadinha breve em como você responderia, que nem quando eu te pergunto, e vá para mais fácil. Agora vamos ver essa questãozita aqui. Muito bem. Ó, eu preciso ser sincero, meu cérebro em segundo plano não estava resolvendo, mas joguei no chat GPT. Aham. Aí ele falou o que eu estava imaginando, né? Não tem como resolver, certo? O Sim. máximo que B dá para tem que ser você... zero. Não, 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 não. Não tem como resolver. O que você vai ter que fazer é deixar desse jeito. É o único jeito. Sim. Se tivesse uma outra equação para a gente encontrar o valor específico de B e A, beleza. Só que aqui tu tem infinitos valores, né? Então, o máximo assim que dá para deixar um pouquinho mais bonito é assim, ó. Que deixa claro que você tem B em função de A, né? Vamos dizer assim. Sim. O valor do B depende do valor do A. Mas é o máximo, tá? Tá. Agora, se ele tivesse dito assim, ó, determinar o valor de B e A único, aí você poderia usar uma outra condição, que é a condição de diferenciabilidade, né? Que é a função derivada pela esquerda ser igual à função derivada pela direita. Sim. Só que em nenhum momento ele falou sobre isso, né? Então a gente não faz. Simples assim. Tá. Só que se você fizesse, seria mais uma condição de contorno do problema, né? Seria mais uma equação, e aí você conseguiria encontrar valores de B e A. Mas ele não pediu, então a gente não vai fazer, porque até poderia ser errado, né? O professor poderia considerar errado. Você não pediu. Uhum. Agora, como é que resolve essa aqui? Vamos ver. E aí, dá uma lida e me diz o que tem que fazer, por favor. Tá. Primeiro eu ia desenhar, né, o problema, que vai Perfeito. ser um triângulo.
mas sem nenhum problema para começar a visualizar. Colocaria os valores, então, são do lado do triângulo 3, né? Então, em quilômetros. Será que tem como você, já que você parece que entendeu como começa, será que teria Posso- como você começar aí para mim e me mandar alguma solução? Eu vou Aham, fazendo aqui também. tá. Então, beleza. Então, faça aí e me mande a fotinho. Ele fala de ângulo de elevação. Eu acho meio confuso do jeito que ele fala. Mas, Eu fiz o desenho, mas eu não sei como continuar. tá, vamos lá. Você fez uma espécie de triângulo. Manda a foto aí, vamos avaliar. Aham. Uma parte que envolve cálculo mesmo, né? Que aqui, claramente, estamos falando de derivada, você não conseguiu começar isso. É que eu não sei, pô, eu sei que tem que derivar, sei que tem que usar derivado, tudo, mas eu não entendi como que eu vou achar a velocidade, tipo, se eu tenho que derivar a área do triângulo, isso que eu não entendi. Certo. Tá. Ele quer saber a velocidade do avião. Muito bem. A única informação que nós temos aqui está associada com o ângulo e a altura, né? E você fez muito bem aqui, né? Nós tínhamos que, num instante específico, o ângulo de elevação era esse. Só que como o avião ele tá aumentando, né? Esse ângulo tá aumentando, ele tá ficando, sei lá, mais vertical. Sim. Beleza.
Agora a questão é, se nós estamos buscando uma expressão para velocidade, primeiro a gente precisa de alguma expressão. Até agora você não desenhou nenhuma expressão aqui, né? Você Seria, só... seria a expressão da posição, que é derivando da velocidade? Interessante. Só que a posição aqui, como é que a gente vai obtê-la, né? Essa é a questão. A gente precisa dar um passo atrás e perceber que a gente tem muitas informações sobre ângulo. Aí, Então, aí liga. pega o ângulo e o cateto que foi dado e acha a hipotenusa? Você está pensando pelo teorema de Pitágoras. É, Interessante, só que esse cara aqui não é muito relevante para nós nesse problema, né? Então, como a gente está falando de ângulo, o mais interessante nesse problema específico é usar tangente, tá. porque a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto, que é o 3, né? Sim, Dividido pela hipotenusa, dividido pela cateto adjacente, que a gente não tem, que é o x. E é daqui que vai aparecer a derivada da velocidade, né? Vai entendi. aparecer a velocidade, certo? Agora a questão é, como é que a gente deriva esse bicho? Porque, bem, tem variável aqui, tem variável aqui. Normalmente a gente tem funçãozinhas mais simples, né? Sei lá, f de x igual a x quadrado. Daí fica fácil derivar, né? Mas numa Sim. situação como essa aqui, como é que você faria para derivar? É, eu ia, acho que pegar o ângulo, né, 1/3 de π, e eu ia ver qual é a tangente dele, acho que isso dá 30 graus, é 30, Mas isso significaria, né, você jogar 1/3 de π na tangente, significaria que você está buscando o valor da velocidade num ponto específico, né? E daí você substituiria esse valor aqui, beleza? E assim, grosso modo, o que você faria com isso? Nada, né? Mas a gente precisa usar isso aqui para alguma coisa. eu ia colocar isso como, ia achar a tangente, e aí eu ia arrumar para, ia achar o valor da tangente, ia passar x para o outro lado multiplicando. E aí o valor ali de 1/60 ia ser dx? Hum, na verdade, esse cara aqui com certeza não é um dxdt, né? Dxdt é uma velocidade linear. Isso aqui está associado com a velocidade angular, não é mesmo? Porque ele fala que o ângulo é esse, Ah, mas tá. está aumentando com esse. Então a gente pode colocar alguns termos para ficar mais claras as informações que foram dadas. De fato, o θ é, vamos dizer assim, o θ inicial, né? O θ. Sim, O θ que está no instante que a gente está interessado aqui, é esse cara. Só que esse cara, ele é o dθ dt. sim. E quem é que a gente quer? A gente não quer o dθ dt como resposta, a gente quer a velocidade do avião, que tá mais para dx dt, Uhum. certo? Parece que é isso que a gente quer. Sendo assim, a gente percebe que aparecem duas derivadas aqui. Então, isso está cheirando a uma espécie de regra da cadeia, né? Sim. Em especial, como a gente tem uma função com duas variáveis de uma forma estranha desse jeito, eu acho que é bem direto para nós aqui fazermos uma derivada implícita, né? Ou seja, a gente pode derivar do lado esquerdo e do lado direito. História, né? Nós estamos derivando do lado esquerdo e do lado direito. Por quê? Porque eu não quero saber quem é a derivada de θ dx ou dx de θ. Não me interessa, né? Porque se tu fizesse o que tu falou, né? 3 sobre tangente de θ, beleza. Aí tu faz a derivada. Bem, se a variável é θ, você tem que concordar comigo que a derivada que você obteve é o dx de θ, certo? Sim. Mas a gente não quer isso. O que a gente quer é o dx dt. E a gente tem informações do dθ dt. Então a gente está derivando implicitamente em t. Né? Precisamos derivar implicitamente em t. Derivada implícita. Beleza? Aham. Então essa é a ideia aqui que fugiu a você, né? Era um problema de derivada implícita. Eu espero que você tenha entendido que simplesmente isolar não resolveria o problema, né? Apesar de facilitar, Sim. parecer mais simples fazer desse jeito, mas não resolveria. Então, bem, se você olhar na tabela, a derivada da tangente a secante ao quadrado, bem,
como a gente está derivando implicitamente, sempre do lado do termo derivado tem que aparecer a derivadinha implícita, como uma regra da cadeia. Beleza? Aham. Isso. Ótimo. E do lado aqui é a mesma coisa. Quem que é derivada de 3x é menos 3 sobre x menos 3 sobre x ao quadrado, né? Eu acredito que você saiba derivar esse tipo de coisa, a regra do quociente, Sim, sim. e do lado dx dt. Legal. Agora apareceu todo mundo que a gente tem, todo mundo que a gente quer. Vai jogar os valores, né? Aham. Vai ficar secante ao quadrado do pi 3, né? E θ dt a gente tem, é 1/6, 1 sobre 60. Bem, quem que é esse x, né? Nós estamos falando de um instante específico. Então dá para encontrar o valor desse x aqui, tá? Com essa expressão, é claro. Então você vai encontrar aí, porque essa conta eu não fiz, o valor desse x aqui, para colocar aqui. E o dx dt é quem a gente quer. Aí, claro, tem que isolá-lo, né? Sim. Depois que você tiver o valor desse termo, você vai passar ele dividindo e vai encontrar a resposta, beleza? Entendi. Tá Tem como bom. fazer isso rapidinho, hein? Quê? Tem como você fazer isso rapidinho? Aham. Primeiramente encontrar o valor do x e depois. Beleza. Então, se você fizer, me avisa.
Foi, terminei. Show de bola. Manda aí, vamos ver. Eu só não sei se tá certo, porque eu não tinha o valor de X. Aí eu não sei se eu achei o valor de X da maneira correta. Aham. Você não sabe se encontrou o valor de X da maneira correta. Por que você acha que não encontrou da maneira correta? Aqui tá certo, pô. É porque eu não tenho muita confiança nas coisas que eu faço. Não viaje. Tudo certo. O que é preocupante não é só matemática básica. Isso aí você mostra que é boa. O ruim tá meio que a interpretação, né? Os caminhos envolvendo derivadas e limite, etc., para resolver as coisas. Isso é preocupante. Por isso que eu tenho que, deveria pedir para começar mais as questões, para poder Aham, também avaliar. Vamos fazer isso agora. Deixa eu pegar a próxima questão. Uma questãozinha tranquila para você começar. Vamos lá. Pô, teu professor tá de sacanagem. Utilize a regra da cadeia para calcular a derivada d. Daqui ele coloca x, aqui ele coloca t, pô. Aí eu não é. sei se ele está falando uma função implícita, me parece que não. Parece só que Não, ele trocou a mesma letra, né? foi só errado mesmo. Na hora da prova ele corrigiu. Ah, tu lembras disso, então? Beleza. Eu lembro que ele pediu pra gente tirar o T e botar X. Ok. Então é isso, meu. Quer começar aí, por favor? Tá bom. Regra da cadeia.
Eu fiz, mas eu escrevi a notação errada. A fração. Não, a notação. A anotação errada. Tá, vamos ver aí. Posso dar uma corrigida nisso. Tá. Você faz desse jeito mais direto ao ponto, né? Eu escrevi a notação errada, era para ter feito d, dx, e aí o que tinha que derivar, que era seno ao quadrado de 3x ao quadrado menos 1, vezes... E a forma que você escreveu tá bem feia, porque não existe conta sem um igual, né? Tô escrevendo para baixo. Mas assim, me parece que tá errado ainda por cima. Como é que o seno. Como é que o cosseno desapareceu? Sei lá, tá muito esquisito. Eu vou fazer do meu jeito, tá? Tá bom. Ver se pega aí, porque ele é bem prático, assim, bem legal. Quem tá vendo também entende bem o que tá rolando. Do jeito que tu fez ali, eu não entendi absolutamente nada. Tu só foi colocando equações e tal. Cadê a derivada, né? A pessoa pode se perguntar. Para mim é só um monte de equação escrita. Então, eu vou fazer o seguinte. Como a gente está dentro de uma derivada, né? A gente olha para ela e pensa, poxa, eu não sei resolver isso aí. Mas se fosse u ao quadrado, né? Eu saberia, por exemplo. Então, vamos começar desse jeito, né? Então, eu vou chamar de u quem está ali dentro. Vamos trocar as cores aqui para ficar bem didático. Vou chamar de u quem está dentro do quadrado, vamos dizer assim, que é o seno. Né? Seno 3t ao quadrado menos 1. Show. Então, eu já fiz uma simplificação. A minha função já não seria mais a CF de x horrível, seria simplesmente u ao quadrado. Aham. Só que toda vez que eu crio uma variável na regra da cadeia, eu tenho que derivar ela. E eu não sei quem é essa derivada. Se eu não sei, então eu vou ter que chamar uma outra nova variável. Vou falar que v é igual à parte de dentro, porque o meu problema está na parte de dentro. Se fosse Aham. simplesmente seno de v, estaria resolvido, sacou? Essa é a ideia que você tem que buscar quando você está fazendo uma regra da cadeia. Você quer embelezar, você quer simplificar, entendeu? Então, para mim, nunca é uma receita de bolo resolver umas derivadas pela regra da cadeia longas como essa. Eu simplesmente vou pensando, poxa, se esse cara ali fosse um v, resolveria fácil. Agora, esse cara eu sei derivar. Sempre chega um momento que aparece algo que você sabe derivar. Tá. Muito bem. Agora eu posso voltar para encontrar quem é a DUDT. Né? Porque agora eu posso dizer que o meu U é, na verdade, seno de V. Eu não vou encontrar o DUDT, né? Quem eu vou encontrar é Uhum. DUDV. E é basicamente cosseno de V. Certo? Mas eu não estou interessado nem em DVDT, nem em DUDV. Eu estou interessado em DFDT. Uhum. Mas eu ainda então preciso de uma derivada que envolva F. Né? Que em nenhum Sim. momento tem F, né? Para multiplicar, encadear e chegar na resposta. Então a minha F vai ser quem? Vai ser o U ao quadrado, que eu falei lá no começo. Né? Aham. Vai ser tudo resolvido. Então é U ao quadrado. Então a DF de U é igual a 2U. Agora sim, agora eu posso partir para a minha DF de T, que é o que me interessa. Que vai ser simplesmente a multiplicação dessas funções. Quer ver como vai ser? Ó? Esse corta com esse sobra justamente do FDT.
Faz todo sentido do mundo. Agora é só pegar esses caras e multiplicar, acabou. Então, eu acho esse modo aqui bem mais claro, né? Direto ao ponto. Assim, ele não é muito direto ao ponto, pra falar a verdade. Mas ele é Aham. muito claro, ele é muito óbvio para quem tá vendo. Quem tá vendo tá entendendo o que tá rolando. Incluindo quem tá fazendo, né? Que é o que você precisa. 2 vezes 6, 12. O U, a gente definiu ele como seno de V. Ou melhor, já passando direto para termos de T, né? Esse cara aqui. Seria no mesmo, né? Depois eu trocaria o V por algo que depende de T. Cosseno de V. O V é 3t quadrado menos 1. Uhum. Ah, não, já foi o 6. Vezes T. Pronto, essa aí é a derivada. Uhum. Então, ótimo. Eu não poderia usar, porque tipo, o cosseno sumiu. Não tem, eu não posso usar a identidade trigonométrica de seno vezes cosseno? Ah, o arco duplo. Claro, dá para fazer isso. Foi o que você fez? Foi que aí Fe- eu multipliquei o seno vezes o cosseno, e aí dá meio, então eu cortei esse meio por 12, deu 6, aí o t eu só passei para frente para ficar bonitinho, Eu só não 6. entendi como aquele 1 virou 6, né? Ele viraria 2, certo? Ah, sim, sim, é. Aí no final eu errei, realmente, é 2. Tá. Então tá bom, você fez uma boa estratégia. Então tá, agora eu entendi. Veja só, né? É isso que eu quero dizer. Você foi escrevendo de um jeito que não ficou muito claro o que você fez, sacou? Então, assim, só eu e tu aqui. Imagina teu Aham, professor corrigindo trocentas provas. Tu precisa ser um pouco mais clara no que tu escreve. Aqui o que eu fiz é bem claro, né? Mas você poderia ter feito do seu jeito explicando os passos, né? Agora utilizando essa propriedade. Assim vai, sacou? aham. Então tá, vamos para a próxima. Deixa eu abrir aqui. Utilize a derivada da função inversa para calcular este monstrinho. Aqui. Função inversa. Isso aqui é aquele tipo de conta que é fácil para quem sabe o que está acontecendo, né? Uhum. Função inversa às vezes é meio confuso. E aí? Tens ideia do que tens que fazer aqui? Essa aí acho que foi uma das únicas que eu acertei na prova, porque eu tinha decorado como fazia 5 minutos antes, mas agora eu não lembro mais. Caraca! Tá, né? Ah, vamos lá. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Já que ele falou sobre função inversa, a gente tem que entender que quando você tem uma derivada, é igual a 1 sobre derivada também, né? Aham. Onde esse y aqui pode ser a tua f de x. Sim. Então, ah, Aí eu vou derivar a função que está ali, o x é sétimo, enfim, eu derivo, aí eu passo para baixo e aí depois eu aplico o x igual a 6. na verdade, quem é 6 é a função f de x, né? Ah, Então, tá. o que você teria, na verdade, sim, o que você falou tá certo, mas você tem que dizer que 6 é igual a Ah, x à tá. sétima mais 3x ao cubo mais 2. E daí, a ideia seria a partir disso, né? Se tu quiser, eu faço aqui. Não, pode Tipo, fazer isso só. você vai ter aqui o seguinte, né? Se a gente está interessado em encontrar esse negócio, então a gente na prática está interessado em encontrar isso aqui, né? Passa o 6 para outro lado. Aham. Bem, isso aqui é horrível. E não dá para usar a tal da biquadrada que eu te ensinei na aula passada. Sim. Mas dá para testar valor, né? Se você jogar o 1, por exemplo, o que é que vai acontecer aqui? Mas ali não seria menos 4 vezes mais 2. Ah, falei besteira, é verdade. É menos 4. Bem, se você jogar um aqui, o que que vai acontecer? Não Vai vai dar. ficar 1
mais 3 menos 4 igual a zero. Show. Bateu, né? De x igual a 1. Então, a gente pode dizer que f de menos 1 na 6 é igual a 1. Sacou? Que é o inverso do que a gente fez. Aham. Exato. Beleza. Então, significa aqui que a gente agora pode pegar, derivar, né? Eu posso dizer que então a f' de x é igual a 7x na sexta mais 9x ao quadrado. E jogar o 1. Eu vou ter 7 mais 9, que é 16. Beleza? Aham. Sendo assim, então eu posso dizer que a derivada, melhor, que é menos 1, derivada da função inversa, né, no 6, vai ser igual à própria função na derivada do 1, né, que foi a regra que eu escrevi aqui em cima, certo? Sim. Isso. Vai dar, então, o quê, né? Um Vai dar sobre esse 16. 16 ali, 1 sobre 16, exatamente. Entendi. A ideia é essa, simples desse jeito. Então tá bom. Agora tá falando de derivação implícita aqui. Eu fiz uma de derivada implícita para você hoje. Vou pôr aqui a derivada implícita. Olha, deu até a dica aqui, né? Maravilha. Aplicar o logaritmo natural antiderivato. Sabe fazer isso? Não. Aplicar o Mas, na ln dos verdade, dois você lados. que tem que aplicar LN dos dois lados. Isso. Daí o y que tá ali em cima cai, né? Aham. O importante é esse y para fora. Porque daí tu vai ter uma função que não está elevada a uma outra variável. Daria para fazer sem isso? Daria. Só que tem a regra é muito feia, né? Para resolver sem isso. Uhum. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tenta desenvolver alguma coisa. Se tu não conseguir, eu posso fazer de dois jeitos diferentes. Já volto. Tá bom.
Pronto. E aí, conseguiu começar o probleminha? Comecei. E aí? Boa? De boa não. É Hum, que eu não sei se eu tô fazendo da maneira certa. Eu peguei um exercício que o professor fez em sala que ele usou a propriedade para ter uma noção de por onde começar. tá. Mas Eu eu não sei, fiz uma hoje de implícita, né? Daria pra pegar o meu exemplo também. mas eu não sei se eu tô fazendo certo. E deu zero. É, bizarro. Manda aí, deixa eu ver. Acho que eu não fiz da maneira certa. Eu era pra fazer assim. Vamos ver. Não, pera, abri errado. Por que que deu zero aqui? Porque é a derivada de uma constante. Não, tu tá confundindo com cálculo, tu tá confundindo com derivada parcial. Cálculo 2, nada a ver. Tá, então. Apesar do y não ser o x, ele depende de x. Aham. Então tu teria que dizer que isso aqui seria a derivada de y, pensando num ponto de vista assim, quem que é a derivada de x? É 1, certo? A derivada de y também é 1, só que vai ser 1 dy dx. Então, tu sempre multiplica Tá. pelo termo diferencial, igual na regra da cadeia. De certa forma, é uma regra da cadeia. Uhum. Então, ficaria assim, ó, presta atenção. O y cai por propriedade, né? Sim. ln de 1 mais x. Aqui deixa desse jeito mesmo. É, não dá pra fazer nada com a multiplicação dentro, né? Pô, eu buguei agora, tem uma propriedade. Não, dá sim, né? Dá pra dizer que é ln de y mais ln de x ao cubo, né? O 3 é ln de x. Né? A propriedade é assim, né? Porque se tu Sim. tem. Sim, é isso. Nossa, meu, não sei o que deu agora, deu um pane na minha cabeça. Mas sim, daí você vai fazer a derivada implícita, porque a única forma de resolver isso aqui é pela derivada implícita. Porque você tem Aham. o y aqui desse jeito e desse jeito. Não tem como isolar o y, então, entendeu? Sim. Então você é obrigado a fazer pela derivada implícita. Então você tem uma multiplicação, regra do produto. Então o que que eu faço na regra do produto? Eu costumo fazer isso aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal, sacou? Ainda não derivei. Aham. Só indiquei o que eu vou fazer. Agora, outro lado também faz derivar, né? Quem quer ln de y? Bem, quem quer derivar de ln de x? Se tu olhar na tabela, é 1 sobre x, né? Então, isso. Então aqui vai ficar 1 sobre y. Só que sempre que a gente faz uma derivada que não é na variável que a gente está derivando, que no caso é o x, tem que colocar do lado ela Dei é para x. deixar. Exato. E aqui, mesma parada, né? 1 sobre x, aqui não tem isso. Bem, agora tem que resolver isso. Quem que é a derivada de y? É 1. Só que é 1 dy dx. Isso. ln ali continua igual. E aqui o y fica tranquilão. Aqui, derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. Acabou. Bem, pelo menos acabou a parte de derivada, né? Agora vai virar matemática básica. Aquela história. Quem tem dy dx vai para um lado, quem não tem vai para o outro lado. Isola, né? Isola o dy dx. Beleza? Entendi. Então é assim que faz regra, é assim que faz derivação implícita. Tem vezes que tu é obrigado a fazer derivação implícita. Tipo naquela da tangente que a gente fez no começo da aula, e aqui também, aqui Aham. por um problema diferente, né? Aqui porque é Tá bom. impossível isolar o y. Então tá bom, boa sorte aí na sua prova, qualquer coisa me chama, beleza? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau.